Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos chegando no fim da nossa resenha rapidinha, na qual eu faço umas folheagens, eu procuro os pontos principais dos autores, e eu cheguei no capítulo da Christiane Singer, A Paixão do Absoluto. Carta ao autor: ouça o silêncio que se faz um instante quando segurei minha pena erguida e fora um pássaro cantou, talvez tenha roçado o amor. Bem, eu nunca li, falar a verdade, eu nunca li esse autor, Christiane Singer, mas já ouvi falar. Ela é muito romântica, certo? Ela foi uma dissidente lá na Serviço de Inteligência, acho que da França, se eu não me engano, e também da Organização Cultural. Logo no primeiro capítulo, Recriando o Verbo, Christiane Singer destaca, acima de tudo, é o adormecimento da linguagem, a impotência criativa, a esterilidade da língua. O que a recupera, ao contrário, é a festa da palavra que traduz, que transmite o ardor, a vida, o entusiasmo. Minha pátria é a França, confessa, mas principalmente, sobretudo, sua língua. Ousando o fervor, esse é o lema que Christiane Singer poderia escrever em sua bandeira, o fervor que sacode preconceitos e resistências. Muda como por encanto situações desesperadoras, aquela que não precisa convencer porque é convicção, tudo pelas agitações de sua certeza. É ela que permite a abertura para uma transformação pessoal e para a comunicação com os outros como uma contaminação salvadora que corre como um incêndio propagado de ponta a ponta. Ela é bem legal. O pecado para Christian Singer é a separação do ser de sua profundeza. Eis uma definição aceitável, finalmente, porque ela ultrapassou a horizontalidade moralista para atingir a metafísica. Entrar na outra dimensão é alcançar essa profundeza ignorada, renegada, injuriada como Cristo pelas injustiças. Aqui ela faz uma contracrítica, né? Contra a cultura revolucionária. Bem, o que eu acho dela? Christiane Singer. Jambier pergunta se ela é média. Ela fala, não sou médio. E, no entanto, fico maravilhado às vezes com o que sai no papel. Pode parecer pretensioso e, no entanto, expressão pura da verdadeira modéstia. Deixe-me explicar. É preciso ter trabalhado o mesmo instrumento obstinadamente a vida inteira para um dia descobrir que a música toca no instrumento. Há uma espécie de sutil golpe teatral e o próprio executante fica destronado. Aquilo toca, mas você realmente entende que a música não se aposta do arco de um principiante. A ilusão ingênua que consiste em crer e fazer crer que qualquer pessoa pode ser artista ou realizar sobre a terra tudo o que quiser provoca cedo ou tarde desilusão. É negar o esforço, o caminho, a constância, a fidelidade, aquela paciência no fim da qual está o céu. Aqui já começa a parte das entrevistas. Acho bem interessante, tem uma parte aqui bem interessante. Vou buscar aqui para vocês. A entrevista é longa e profunda. A belíssima escritora Christiane Singer, Paixão pelo Absoluto. Deve ser um livro formidável. A mulher, Jean Bies, a mulher indissociável da natureza, o que é, sem dúvida também, a parte mais importante de sua obra. Nela encontramos inicialmente as mulheres negativas, as mulheres traidoras, como as denominadas Askia, o comerciante das espadas escandinavas. Você não hesitava em colocar nessa categoria todas aquelas que trapaceiam com a vida e principalmente na Chronique tendre des jours amers, Crônica suave dos dias amargos, aquela Adelaide Montecardi que despreza a humanidade e injuria a morte. Todas essas possuídas pelo ânimos negativo, diria Jung, e tratando a guerra de Phil,
Novamente, vemos você inclinar-se nitidamente a favor de um feminismo militante. Qual é ele exatamente? A mulher é, para mim, aquela parte de meu ser que sabe, desde sempre, que a espiritualidade está arraigada na vida e na carne. Quando amamos, quando abrimos caminho para a vida, essa lei é inata. É a própria evidência, o fundamento. O amor colocou-me no mesmo nível de corpo inteiro, com o segredo da criação, a comunhão de tudo que se respira neste mundo. Mais tarde, em importantes e iluminados diálogos que mantive ao longo de meses com um amigo alemão físico atômico e espero um dia publicar, parece-me que, na descrição do real que ele me fazia, como um campo de correlações onde tudo está ligado a tudo, eu encontrava a exata revelação que devia a Eros, aquela experiência física de unicidade da criação inteira, transformou-se para sempre minha vida e minha confiança naquilo que se ancora nas entranhas, minha confiança no feminino do homem. Será mesmo isso que você chama de feminino militante? Temo que ele não seja decididamente muito heterodoxo e não atraia simpatias para mim. Ele pergunta se poderia explicar melhor. Até as mulheres traidoras, todas as mulheres traidoras, aquelas que desviam o amor em proveito próprio, as mulheres rebeldes que mostram punho a Deus, como as mulheres de compaixão e coragem, são muitas habitando uma pele, uma bela pele. Para mim seria aquela de onde partíssemos multiplicados na infinita e ameaçadora riqueza daqueles possíveis que nos habitam e aonde chegaríamos no fim do percurso, unido a, unificado a, ou como dizemos de um belo cavalo, habitando da crina garupa, reagrupado. Aqui ela faz um grande excerto, certo? Bastante fiel à ideia da pergunta do Jean Bies sobre o feminismo. Jean Bies fica tirando umas com elas, certo? Jean Bies, no mesmo silêncio de Deus, confortados os ateus em seu ateísmo, constitui um problema para você. Deus retira-se da criação para permitir sua existência. É o Zinzon da tradição hebraica. Deus inclina-se diante do mundo dos fenômenos, em uma atitude de completo sacrifício. O homem acredita-se abandonado, na verdade ele é livre, responsável pelo que faz. Cabe-lhe encarnar o divino neste mundo. Mas Deus também pôde tolerar Auschwitz e o Gulag. A realidade do Zinzum, Christian Singer, Deus retira-se para confirmar-me o mundo. Não tolera argumentos nem objeções. Você não pode dizer tudo bem, concordo, que ele nos deixe sós para nossas festas, alegrias e invenções, mas sobretudo que ele intervenha quando as coisas fiquem complicadas. Qual a lógica disso? Não precisamos de um adestrador de cavalos que solte a rédea quando tudo está bem e a pegue de volta quando o animal empina. A aterradora realidade é que somos, doravante, responsáveis por tudo. Nos mais monstruosos dos marasmos, em Auschwitz, aparece a voz de Het Hillesum, um Corbusier que esclarece tudo. Ouço dizer, finalmente, compreendi, Senhor, que você não pode ajudar-nos, mas que somos nós que podemos ajudá-lo e fazer com que você esteja presente por meio de nossa fé neste lugar de terror. Meu coração bate descompassado quando recupero essas palavras em minha memória. Aqui já parte para outro contexto, né? Contexto da guerra, um contexto militante. Jean Bies, você tem um segredo para não se desencantar? O segredo, creio, é não nos sentirmos responsáveis pelo mundo inteiro, mas por aquele que vem a nós, que cruza nosso caminho. Todas as pessoas têm essa oportunidade. Para uma, é uma família russa que lhe foi apresentada, e eis que, a partir desse encontro, uma cadeia inteira de solidariedade entra em jogo. Para outra, é um médico amigo que pede a sua ajuda para um hospital de crianças no Iraque. Para a terceira, são os filhos dos imigrantes de seu bairro que vêm à sua casa para desenhar e pintar. Para outra, uma velha vizinha solitária. Depois, todas as velhas vizinhas, etc. E, de repente, aquela riqueza vem ao seu encontro.
indescritível, The Milk of Human Kindness, do velho Shakespeare. Sim, exatamente isso, o leite da ternura humana verte. Você vai entrar em um lugar onde correm o mel e o leite, e para entrar nele apenas precisamos ir ao encontro de quem chega. Jambi faz uma longa pergunta para finalizar. É que ele faz uma última questão, Christian Singer. Pergunto-lhe um dia por que escrevia, você respondeu: para escutar o barulho de minha pena. 30 anos mais tarde, ainda é por isso a única razão. Foi uma resposta um tanto quanto refinada que dei aos 18 anos a ela. A ela, prefiro uma que encontre em cadernos datados de 1950. Quando escrevo, repasso a vida à tinta. Ela ainda se harmoniza comigo. Há algo quando escrevo, uma nostalgia em olhar uma vez mais a vida nos olhos, inclinar-me e agradecer por tudo, tanto bem como mal, tanto o que me agrada como o que me agrada menos. Sim, é a maneira de exprimir a vida, minha gratidão e de prender-me a ela como a um encontro que não queremos ver terminar. Você vê que Christiane Singer, francesa, certo? No meio de uma reviravolta lá, de contracultura, no meio de uma reviravolta de contracultura, de feminismo, né? Em 1950, né? Praticamente os ideais feministas estavam eclodindo lá na França, né? Bem mais tarde, logo em seguida, né? Depois da Revolução Francesa, de 1889, né? Ficou bastante crítico o olhar da sociedade em relação à mulher. E por crítica a gente pode entender que é uma visão de ideais totalitários e segmentários dentro da sociedade, né? Só não pode ser fora, né? Só não pode ser marginal. E Christiane Singer, ela foi crítica dentro da sociedade, trabalhando com a sociedade e obteve muito sucesso, né? A gente pode perceber que ela mexe espiritual. Então, nesse livro, A Paixão pelo Absoluto, ela meio que faz que uma crítica, né? Uma crítica, mas com um certo romantismo, né? Dá pra entender do livro dela, né? O que não tá, o que não, eu faço uma observação aqui muito importante. Nesse livro do Jean Bies, O Caminho do Sábio, os 12 mestres espirituais têm um relato de seus livros, mas ele não é aprofundado, certo? O livro não é aprofundado, não é uma resenha do livro. São entrevistas com o autor do livro para dar uma noção geral do que seria o livro, do que seria ler o livro deles. É uma entrevista pessoal, certo? Eu não diria que biográfica, mas uma entrevista pessoal, uma entrevista de considerações, de marcações a serem feitas sobre as ideias que eles têm em vida, certo? E a Christiane Singer, para mim, nessas passagens, para mim foi uma diletíssima experiência de conhecê-la, porque ela me trouxe. Quando eu penso sempre em absoluto, eu penso logo em Hegel, né? Todos nós pensamos em Hegel, né? O mais carinhoso dos filósofos, o último filósofo, o filósofo dos filósofos, o filósofo do idealismo alemão. Então eu faço até um paralelo, Alemanha e França, né? Estão ali sempre um cutucando o outro, um peitando o outro, um competindo com o outro, mas sempre na mais alta categoria de educação, né? E de soberania também, né? Porque alguns críticos não gostam do outro, né? Tipo, na Alemanha, vai falar francês? Você vai pra França, vai fazer o quê? Falar francês? KKKK. Entendeu? Você vai pra Alemanha por quê? Vai comprar um Volkswagen? KKKK. E olha que o Volkswagen é muito bom, hein? Então, eu vou ficando por aqui.
Tá muito bem o papo, né? Tá muito bem a resenha rapidinha, reencontrando-se com o caminho do absoluto, o caminho do sábio. E o absoluto ele fica para quando todos nós estivermos mais calmos, silenciados e equilibrados, ok? Meu namastê e até a próxima.